Oi, e aí, YouTube? Hoje eu vou falar de um filme que me foi recomendado pela Netflix. O filme em questão é Tem Alguém na Sua Casa, que é um filme da Netflix lançado em 2021. Ele tem a proposta de ser um terror slasher e no filme um assassino mascarado começa a ir atrás de adolescentes que têm segredos obscuros. Mas antes de começarmos, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se não for inscrito, deixar um like se você puder e também um comentário pra me ajudar ou só pra inflar meu ego. Mas tá, vamos pro filme. O início do filme é um cara chegando em casa, ele joga no time de futebol da escola, só que eu me nego a acreditar que esse cara tá no ensino médio. Olha bem pra cara dele. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma leve dificuldade em acreditar que ele é um adolescente. Ele tem jogo de futebol nesse dia, mas ele decide que vai tirar um cochilo antes do jogo. Ele coloca o celular pra despertar, só que quando ele acorda, o celular sumiu e tem um timer no lugar. Ele sai correndo porque percebe que ele tá atrasado pro jogo, só que quando ele chega na porta, a porta tá aberta e o carro sumiu. Como uma pessoa normal, ele decide ligar pra polícia. Só que quando a atendente no outro lado da linha responde, ele simplesmente desliga o telefone porque ele viu uma foto colada no armário. Ok, vamos pensar um pouco. Seu celular sumiu. Seu carro também. Tem todos os indícios de que a sua casa foi invadida e que a pessoa ainda tá dentro dela. E aí, você acha que é uma boa ideia caçar o invasor sozinho, sem falar com a polícia e sem sequer saber se ele está armado ou não. A gente sabe que ele vai morrer, isso não é novidade pra ninguém, mas não custava ele ser só um pouquinho mais inteligente. Ele decide seguir a trilha de fotos que o invasor deixou pra ele, que leva ele até o armário dos pais deles e adivinha, ele morre. Eu achei até que demorou. E a gente vê que o assassino usa uma máscara com o rosto das pessoas que ele vai assassinar. Após a morte dele, o assassino decide mandar uma mensagem pro celular das pessoas contando o maior segredo desse cara, que é que ele agrediu um jogador do time dele simplesmente porque esse cara era gay. No dia seguinte, o menino que foi agredido pelo cara que foi assassinado começa a ser visto como um suspeito pelos colegas. As pessoas param de falar com ele e então ele vai sentar com um grupo de excluídos da escola. Nesse grupo tem a Makani, que é a personagem principal, e enquanto ela tá conversando com a avó em casa, a gente descobre que a Makani tem algum segredo. A avó da Makani tá tentando convencê-la a se inscrever pra alguma faculdade, mas a Makani fala que é só eles darem um Google no nome dela que vão rejeitá-la na hora. Então nesse momento a gente já sabe que ela vai ser atacada pelo assassino. Mas tá, de madrugada a Makani escuta um barulho, sai do quarto, vai até a cozinha, ela vê um monte de coisa em cima da mesa, uma planta dentro do forno, e aí ela percebe que a porta tá escancarada. Ela anda lentamente até a porta, chama pela avó dela, mas ninguém responde, só que quando ela vira, ela dá de cara com a velha. A avó da Makani, ela é sonâmbula, então às vezes ela fica andando pela casa e fazendo barulho. Corta pra uma menina numa igreja, ela tá arrumando as coisas pra missa do cara que morreu no início do filme, e essa menina, ela é bem conhecida na escola por ser parte do conselho estudantil e também por lutar pelas minorias. Só que então começa a tocar um áudio dela e a gente descobre que em segredo ela é uma supremacista branca. O assassino aparece, ela tenta se defender falando que isso não é o que parece, que ela só postou um episódio de podcast e ela fez isso de forma anônima. Eu não entendi muito bem onde ela achou que isso podia melhorar a situação dela, mas óbvio que ela morreu e o segredo dela foi espalhado pra todo mundo. Olha, é o seguinte, como o nome do filme é Tem Alguém na Sua Casa, e visivelmente não é um terror psicológico em que a pessoa fica se perguntando se ela tá ou não sendo observada, se tem alguém ou não dentro da casa dela, que é um lugar que deveria representar segurança. Eu acreditei que as mortes aconteceriam dentro de casa, só que essa menina morreu numa igreja. Por quê? Porque a igreja é a casa do Senhor, como sempre disse a minha mãe? Sinceramente, eu espero que seja isso, porque caso contrário, o título vai ser uma completa mentira. Mallory, às vezes a tradução do título é que ficou ruim. O título original do filme é There's Someone Inside Your House, que traduzindo fica Tem Alguém Dentro da Sua Casa. Ou seja, não foi culpa da tradução. E olha, tô torcendo muito pra essa menina ter morrido nessa igreja, porque ali é a casa de Deus. E por causa dos assassinatos, o xerife da cidade decide que ele vai decretar um toque de recolher para as 8 da noite. O que não tem nenhuma lógica. Pra quem não sabe, o toque de recolher é uma forma que a polícia às vezes usa pra poder prevenir crimes em horários de maior risco. Só que um assassinato aconteceu de noite, o outro aconteceu de dia, o que significa que o assassino tá meio que cagando pra horário. Isso sem falar que os crimes não aconteceram na rua. Então eu acho que se esse assassino quiser matar alguém, ele vai invadir a casa dessa pessoa da mesma forma que ele já fez antes. Resumindo, o toque de recolher não serve pra nada. Na verdade, eu acho que serve pra uma coisa assim, pra ajudar o assassino. Além do mais, ele vai saber que a partir de determinado horário vai estar todo mundo em casa. Por conta do que aconteceu, a polícia
polícia decide entrevistar os alunos que estavam nas mesmas turmas que as vítimas. E na delegacia a gente descobre que a McCanny, ela tava saindo com o Oliver, que é o irmão do xerife. E o Oliver, ele é conhecido por ser esquisito e tá sempre andando sozinho. Por causa disso, a McCanny meio que tem vergonha dele e nunca contou nada disso pros amigos dela. À noite, um dos amigos da McCanny, filho da pessoa mais rica da cidade, decide que vai dar uma festa na mansão dele, aproveitando que o pai dele viajou. Só que nessa festa, um dos amigos da McCanny se torna mais uma das vítimas do assassino mascarado. E o segredo dele é que ele era viciado em remédios. O próprio filme diz que o assassino tá caçando adolescentes com segredos obscuros, e os dois primeiros realmente são segredos bem significativos. E eu não tô tentando dizer que ser viciado não é uma coisa ruim, mas eu tenho certeza que deve ter alguém com um segredo melhor pra ele ir atrás. Não é possível. Porque se ele decidir ir atrás de todo viciado, ele vai ter que matar metade dessa festa. Tava todo mundo chapado. Depois disso, a McCanny volta a conversar com o Oliver e eles vão até ver o milharal juntos. Só que ela encontra um taser no carro dele e ele comenta que sabe o que ela tá escondendo. E aí ela começa a pensar que ele pode ser o assassino. A McCanny volta pra casa, só que à noite o assassino vai atrás dela, mas ela consegue sobreviver. A gente descobre que o segredo da McCanny é que na antiga escola dela, ela tava participando de um trote e ficou muito bêbada. Ela empurra uma colega dela numa fogueira e a menina sobrevive. Só que por causa da vergonha, a McCanny decide mudar de escola. Chega o dia do festival de outono e a McCanny tá na escola esperando a amiga dela pra elas poderem ir juntas, só que o Oliver aparece e ela sai correndo. A McCanny encontra um dos amigos dela e ela fica feliz, só que ele acaba sendo esfaqueado pelo assassino. E esse moleque levou uma facada de graça. Pelo que eu entendi, o segredo dele é ele ser gay. Só que no início do filme, já tava todo mundo sabendo disso. Lembra o jogador que foi espancado por ser gay pelo cara que morreu no início do filme? Então, é esse menino. O Oliver aparece, a McCanny percebe que ele não é o assassino. Ela chega à conclusão milagrosa que o plano do assassino envolve o milharal. E eu digo milagrosa porque eu não sei de onde ela tirou essa ideia. Ela simplesmente olhou um pôster e a imaginação dela fluiu. E o pior de tudo é que tava certa. O milharal é onde tá acontecendo o festival de outono e é onde o amigo riquinho dela tá. Só que quando eles chegam no local, tá tudo pegando fogo. E aí eles decidem entrar com o carro no milharal em chamas. Realmente é uma ótima ideia. Além do mais, não é como se o carro tivesse, sei lá, um tanque de gasolina ou qualquer outro produto inflamável. Ao mesmo tempo que eu acho muito bonita essa atitude deles de ir atrás do amigo deles, eu também acho uma atitude bem burra. Vamos começar com o seguinte: fogo significa fumaça. Significa que a visibilidade vai estar uma merda. Isso sem falar que eles podem morrer sem sequer encontrar o assassino. Adivinha por quê? Intoxicação por fumaça. A McCanny e o Oliver descobrem que o assassino era o riquinho do grupo, o que faz todo sentido, porque eu acho que não é todo mundo que tem dinheiro pra poder comprar uma impressora 3D e tempo pra poder ficar gastando fazendo máscara idêntica ao rosto das pessoas com ela. Então, nesse momento, eu acho que o filme acertou bastante. Ele mata o próprio pai, apunhala o Oliver e o plano dele é incriminar a McCanny por todos os assassinatos. Plano esse que não funcionaria se a McCanny não tivesse a ideia burra de entrar em um milharal em chamas. Só que o Oliver consegue distrair o assassino e a McCanny apunhala ele. E aí ela começa a dar um discursinho. Eles se formam na escola e final feliz. Olha, esse filme tá longe de ser o pior filme de terror que eu já assisti. Eu já assisti Meme do Mal. E comparado àquilo, esse filme é ótimo. Mas esse filme, ele conseguiu me causar constrangimento, porque eu tive que ver aquele discursinho da McCanny duas vezes. Porque na primeira, o meu TDAH não cooperou comigo, e aí eu perdi algumas partes. Então eu voltei pra poder escutar tudo que ela falou. E, resumidamente, o discurso dela é: o problema não são as outras pessoas, o problema é você. Esse filme só acontece por conta das atitudes burras de alguns dos personagens. Se um deles tivesse um pinguinho de inteligência, provavelmente nem existiria filme. Porém, eu acho que esse filme ele é uma boa opção se você quiser assistir alguma coisa em que não tenha que pensar muito, ou se você simplesmente quiser deixar a televisão ligada enquanto faz alguma outra coisa. Mas é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui e a gente se vê na próxima.